Oi, gente, bora lá para mais uma aula. Continuando então na página 29, capítulo 5. Penso, logo escrevo. Não levante a sua voz, melhore seus argumentos. Desmond Tutu, Nobel da Paz. Vamos lá. Desmond Tutu, 1931. Olha aqui, só tem o ano de nascimento dele. O que isso indica então? É um dos maiores conhecidos ativistas dos direitos humanos. Foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz. O que quer dizer isso? Que ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1984 pelos seus esforços contra o apartheid, regime de segregação racial adotado na África do Sul em 1948 até 1994, no qual os direitos da maioria dos habitantes negros foram cerceados pelo governo formado pela minoria branca. Então, esse cara, ele brigou muito, tá? Em defesa dos negros. Vamos lá. 1. O que ele quis dizer com não levante a sua voz, melhore seus argumentos? O que ele quer dizer com isso? 2. De que forma essa fala pode ser relacionada à busca de uma sociedade mais livre, justa e igualitária? De que forma essa fala pode ser relacionada à busca de uma sociedade mais livre, mais justa, mais igualitária, todos sejam tratados da mesma maneira. Então, essas duas questões, vocês vão seguir o mesmo exemplo que a gente fazia em sala. Coloquem lá, capítulo 5, página 29, penso, logo escrevo, questões 1 e 2. Escreva no caderno, tá? Vamos lá. Esses aqui são os objetivos do bimestre. Aí eu venho para painel de leitura, crônica argumentativa. O texto a seguir foi publicado originalmente no jornal O Globo, em 26 de outubro de 2011. Antes de ler a crônica, Alice no Reino do iPod, responda. O título faz referência a uma obra literária bastante conhecida. Que obra é essa? Qual que parece aí, ó? Alice no País? Nossa, já até falei, né? Alice no Reino do iPod. Parece com qual? Outra história que você já conhece. Registre a seguir o que você sabe sobre essa obra. O que você sabe sobre isso? Registre aqui. O que você imagina aqui no Reino do iPod e aquela outra história que você já conhece? Pode colocar aqui, essa aqui é pessoal. 3. O aproveitamento do título da obra de Lewis Carroll e a substituição da expressão País das Maravilhas, também já está dizendo aqui, por Reino do iPod, não se deu por acaso, foi uma escolha consciente do autor. O que ele quis sinalizar com essa troca? Apresente uma hipótese. Por que ele fez essa troca de País das Maravilhas para Reino do iPod? Você vai escrever aqui na 3. 4. O título da crônica é constituído de uma frase nominal. Então, se é frase nominal, não tem verbo. Reescreva-o inserindo um verbo que expresse o tema que você imagina que há na crônica. Seu título deverá estar na ordem direta, ou seja, olha lá, sujeito, verbo e complemento. Então vamos entender. O título da crônica é constituído da frase nominal. O título, frase nominal, eu não tenho verbo. Reescreva esse título inserindo um verbo que expresse o tema que você imagina que há na crônica. Então você vai reescrever aquele título colocando um verbo com que você imagina que tem lá no texto. E a ordem direta seria o quê? Sujeito, verbo e complemento. Fácil, hein? 5. O leitor do jornal que se sente motivado a ler um texto com esse título é aquele que... Tem duas alternativas aqui. Você vai escolher uma delas. Duas delas, na verdade, né? Vamos lá. 30. Página 30. Vamos lá agora para a leitura do texto. Alice no Reino do iPod. Terminei a última coluna perguntando: onde estão os novos Freud, Proust, Kafka e tantos outros que brilharam na Europa no século XX? A resposta, eu antecipava, é discutível. Eles estariam agora nos Estados Unidos e chamariam Steve Jobs, Larry Page, Sergey Brin, Mark Zuckerberg ou Bill Gates. Mas, ainda que portadores de mentes brilhantes, será que eles, passada a emoção pela perda de Jobs, resistem à comparação? Considerando que não é a glorificação imediata, mas o tempo de decantação, o que consagra um gênio.
terá sido merecida a insistência com que a mídia exaltou o mais conspícuo deles por ocasião de sua morte? A verdade é que não se fazem mais gênios como antigamente, e talvez as condições exigidas hoje não sejam as mesmas na época de Leonardo da Vinci ou de um Thomas Edison. Nada contra os gênios tecnológicos. Se eu não tivesse outras razões para admirá-los, teria a de que minha neta Alice, que acaba de completar 2 anos, é quem está me ensinando a lidar com o iPod de seu pai, que ela usa sozinha. Não é exagero de avô, não. Estou de fato aprendendo com ela. Alice bota o circo. Ela vai no aplicativo e exibe um vídeo, como um palhaço, trapezista, equilibrista. Agora, põe no YouTube que tem os meninos discutindo. Ela move a tela com o dedinho e atende o meu pedido. É assim, aos poucos que estou me familiarizando com a invenção de Steve Jobs. Só por isso, já teria que agradecer a ele e chamá-lo de gênio. Mas aí me dou conta que gênio mesmo é Alice, a mídia que ainda não descobriu. Fico me perguntando se, com todos esses apelos audiovisuais, se com todo esse deslumbramento acrítico pelas novas mídias, com esse fascínio atual de índio por espelho, a geração de Alice ainda vai se interessar por livro e pelo que a leitura de um texto propicia, reflexão, conhecimento, senso crítico. Para tranquilizar, me dizem que, em vez de inibir a leitura, essas várias descobertas tecnológicas vão estimulá-la e que nunca se leu e escreveu tanto como agora. É verdade, mas em geral é uma leitura efêmera e descartável para obter informação instantânea, no entendimento, num processo que desenvolve mais o reflexo do que a reflexão. Não quero repetir o erro de muitos intelectuais de minha época, que rejeitavam a televisão por não haver ali como se alegava vida inteligente. Era uma máquina de fazer doido. Também não proponho o livro como fetiche, mas a cultura artística e literária é indispensável para fazer avançar a humanidade. Quase 4 séculos depois, pode-se afirmar, por exemplo, que uma obra como a de Shakespeare alterou a própria natureza humana. Como escreveu Harold Bloom no seu livro Gênio, haverá no Vale Silício alguém capaz disso? Só o amanhã dirá. Então aqui está falando um pouquinho sobre Svenir Carlos Ventura. Aqui eu tenho as palavras desconhecidas. Aqui algumas informações também importantes. 6. Vamos lá para as questões. De maneira geral, o cronista parte de um fato motivador para a escrita de seu texto. Que fato parece ter dado origem a essa crônica? Esse daqui é só um bate-papo. 7. Aqui está falando sobre crônica, que também vai te ajudar a entender melhor. Esse texto é uma crônica argumentativa. Em um texto argumentativo, o autor apresenta a sua opinião sobre o tema e argumentos que defendam, justifiquem ou comprovem o ponto de vista dele. No primeiro parágrafo, o cronista elabora 3 frases interrogativas. Todas elas tratam de um mesmo assunto. Qual é ele? Sintetize as 3 frases interrogativas em uma. Então você vai fazer o quê? Dar uma resumida nas 3 e formar uma só. Sintetize as 3 frases interrogativas em uma. O que ele está falando? O que ele interrogou lá? Veja novamente e anote aqui na 7. B. No terceiro parágrafo, o cronista elabora uma pergunta, agora de maneira indireta, como tema de discussão com o leitor. Assinale a alternativa que apresenta essa pergunta em forma de interrogativa direta. Aí você vai anotar aqui na B. Qual que é a alternativa? Depois eu vou para a C. Vamos lá. Aqui na B, apenas uma resposta certa, tá? No último parágrafo, o cronista produz outra interrogativa, que é outra pergunta direta. Copia essa pergunta. Só copiar. A palavra isso retoma qual informação anterior? Então, esse termo aqui, isso, refere-se ao quê? Você vai colocar aqui na D.
As perguntas feitas de forma direta e indireta estão relacionadas com a temática presente na crônica. Identifique-a. Então, qual que é a temática? Qual que é o tema? Só registrar aqui na E. 8. O autor, em diversos momentos, contrapõe o presente ao passado. Ele cita algumas personalidades do passado, grupo relacionado ao campo das ideias, e outra da atualidade, campo da tecnologia. Cite os integrantes de cada grupo. Então, personalidades do passado e personalidades da atualidade. Só colocar os nomes aqui. Página, vamos lá. B. No terceiro parágrafo, o autor volta-se à questão da leitura, ainda traçando comparações. Para ele, que benefícios a leitura de livros traria ao leitor? Quais são os benefícios? Essa aqui também, ó, pessoal. C. Ele considera a leitura relacionada a novos suportes e avanços tecnológicos efêmera, descartável, pois objetiva apenas obter informação e desenvolve mais o reflexo do que a reflexão. Há um jogo de palavras interessante nesse momento. Procure reflexo e reflexão no dicionário e explique esse trecho com suas palavras. Atenção, essas palavras têm mais de um significado. Observe qual faz mais sentido aqui nesse parágrafo. Então, você vai anotar. Procura no dicionário. D de dado. A expressão destacada no trecho. Não quero repetir o erro de muitos intelectuais de minha época. Está relacionada com quem? É presente ou passado? Só anotar aqui. 9. Como essa crônica apresenta um ponto de vista? O texto é escrito em primeira pessoa. Copie um trecho do primeiro parágrafo que comprova essa afirmação. Então, você vai pegar um trecho do primeiro parágrafo que comprova que está em primeira pessoa. Leia o texto. Objetividade é a característica daquilo que é objetivo, ou seja, que é resultado de observação imparcial, independentemente das preferências e opiniões individuais. Subjetividade é a característica do que é filtrado pelo ponto de vista de uma pessoa, refletindo seus sentimentos, suas crenças. Então, é o que ela crê, o que ela acredita. Dá mais uma lidinha aqui que vai te ajudar. Explique se o texto dessa crônica é objetivo ou subjetivo. Aí você vai explicar aqui, ó. 10. O autor de um texto pode expressar seu posicionamento em relação a determinada situação ou tema, por meio de palavras ou expressões chamadas de modalizadores. Leia o trecho a seguir e sublinhe o modalizador que indica dúvida. Ó, a linha pontilhada. Leia, presta atenção nesse trecho para você conseguir identificar. Olha lá. A verdade é que não se fazem mais gênios como antigamente, e talvez as condições exigidas hoje não sejam as mesmas da época de um Leonardo da Vinci ou de um Thomas Edison. A argumentação é importante em um texto que tem o objetivo de apresentar um ponto de vista. Ainda que não fique evidente, o autor pretende convencer o leitor da validade de suas opiniões e para isso ele precisa expor argumentos consistentes. Aqui também tem a linha pontilhada que te ajuda no termo argumentação, que a gente também já viu nas aulas passadas. Vamos lá, 11. A frase reproduzida na questão anterior apresenta a opinião a ser defendida pelo cronista. Os gênios atuais não são tão brilhantes como os de antigamente. O argumento fundamental da crônica é um exemplo retirado da vida particular do cronista. Particular do presente no segundo parágrafo. Sua neta o ensina a lidar com o iPod. Então, se a neta de 2 anos consegue ensinar o avô a usar um iPod, isso sugere que a tecnologia criada pelos gênios atuais é. E aí? Você vai anotar uma das alternativas. B. A ideia presente na frase "nada contra os gênios tecnológicos" é desmentida no final do parágrafo pela frase. Aí você vai anotar também. É desmentida. Qual que é que você vai anotar? 12. Outra estratégia argumentativa do cronista é a contra-argumentação, ou seja, ele apresenta um argumento contrário à opinião dele e depois mostra que esse argumento é fraco,
o que então reforça seu ponto de vista. Releia. Para tranquilizar, me dizem que, em vez de inibir a leitura, essas várias descobertas tecnológicas vão estimulá-la e que nunca se leu e escreveu tanto como agora. É verdade, mas em geral é uma leitura efêmera e descartável para obter informação instantânea. Não entendimento no processo que desenvolve mais o reflexo do que a reflexão. Vamos lá. A. Sublinhe com um traço o argumento retirado do senso comum, ou seja, da opinião das pessoas em geral. Qual que é a opinião das pessoas em geral? Você vai sublinhar. Sublinhe com 2 traços o trecho em que o cronista demonstra concordar com esse argumento. Então, qual que é o trecho? C. Sintetize o contra-argumento do cronista, ou seja, o trecho em que ele contesta, ele nega o argumento de senso comum. Então, sublinhe com traço e aqui com 2 traços, tá? Então, é nesse trechinho aqui, ó. Vamos lá. Nessa C, por que ele deixou linha aqui? Se é só pra... Ah, tá. Sintetize aqui na C, ó. Então, sintetize, mesmo que escreva, explique o contra-argumento do cronista, ou seja, o trecho em que ele contesta, ele nega o argumento do senso comum. Então, você vai colocar aqui o trechinho que ele nega o senso comum. Dá uma lidinha também nesses trechinhos aqui do lado, que vai te ajudar. Olha lá, eu tenho aqui contra-argumentação e argumento de autoridade. D de dado. Há uma relação de oposição entre a ideia de que nunca se leu e escreveu tanto quanto hoje, e a visão de que essa leitura é superficial e acrítica. Que palavra estabelece essa relação? Circule, então é uma palavrinha só. Você vai circular lá daquele trechinho aqui, ó. 13. No último parágrafo, para comprovar sua opinião, Zuenir Ventura usa um argumento de autoridade, ou seja, ele cita a fala de um especialista. Quem é o especialista citado? Você só vai colocar aqui, ó. Qual é o nome dele? B de bola. O que afirma o especialista e sobre quem ele fala? Então, o que afirma esse especialista e sobre quem? C. Com esse argumento, o que o cronista procura comprovar? Copie do texto. Então, com esse argumento, o que o cronista procura comprovar? O que ele está comprovando com o que ele está falando? Desculpa, gente. Vamos lá. Faça as atividades a seguir para pensar melhor na linguagem da crônica argumentativa. Então, de novo, ó, essas linhas pontilhadas, esses trechos ajudam vocês a pensar, a entender melhor a questão. 14. No primeiro parágrafo, a expressão tempo de decantação define o que consagra um gênio. Consulte o glossário ao final do texto, onde tem aquelas palavrinhas desconhecidas. Consulte o glossário ao final do texto e explique o sentido da expressão no texto. Então, o que significa tempo de decantação? Você vai explicar aqui, ó. 15. Releia. Com todo esse deslumbramento crítico pelas novas mídias, com esse fascínio atual de índio por espelho. O prefixo a serve para negar o sentido original de uma palavra. Isso, aliás, assim o que significa deslumbramento crítico no texto. O que significa isso, então? Assim o que significa deslumbramento crítico nesse trecho aqui, ó. Com todo esse deslumbramento crítico pelas mídias, com esse fascínio atual de índio por espelho. O que significa isso? Você vai escrever aqui. 16. Considerando não apenas a crônica, mas também as questões anteriores, complete a frase. O objetivo dessa crônica é... Então, você vai identificar e colocar uma das alternativas aqui, tá bom? Então, por enquanto só isso, a gente continua com prática de reflexão sobre a língua pronome na próxima aula, ok? Então, beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!